Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Maurício Cantão e falo daqui de Salvador, Bahia. Pessoal, eu vou dizer algo que eu não gostaria de afirmar, mas eu tenho certeza absoluta que, infelizmente, irá acontecer. Logo após o Réveillon, anota aí, para não esquecer, logo após o Réveillon, governadores e prefeitos tomarão medidas de restrição de nossas liberdades e garantias asseguradas na Constituição, que neste país hoje, no nosso Brasil, não vale mais de nada, não é garantia de nada. A gente menciona por mera retórica, porque a gente tem que mencionar e porque deveria valer, mas não vale. Não precisa ser um conhecedor do direito para afirmar isso. Mas eu, como conhecedor do direito, como advogado há 25 anos, eu afirmo que hoje nós não temos nenhuma garantia, nenhuma estabilidade jurídica para poder prever qualquer coisa nesses moldes, né? Dentro que moldes? Dentro da legalidade, dentro da baliza da lei. Porque a lei serve para isso. A lei serve para dar ciência aos cidadãos, eu e você, de como as coisas funcionam, como eu e você devemos ou podemos proceder para não violar nenhum preceito de ordenamento jurídico na nossa nação. Por exemplo, o Código de Processo Penal, ele existe como uma proteção ao cidadão, a mim e a você. Mas como, Maurício, é uma proteção? Sim, o Código Penal, ou Código de Processo Penal, Código Penal também, mas eu pincelei, Código de Processo Penal, ele diz, quando você for acusado de cometer um crime previsto lá no Código Penal, essa acusação cai sobre você, você já respondeu a um inquérito na polícia, que também tem lá o inquérito policial, que visa proteger você de qualquer abuso, de qualquer arbítrio por parte da autoridade policial ou do membro do Ministério Público. Mas eu estou falando do Código Penal, podia ser do inquérito policial, podia ser do Código Penal, mas vamos ao Código de Processo Penal. Feita a denúncia, o Ministério Público lá entrou com a denúncia contra você, o juiz tem que, se ele aceitar a denúncia, ele tem que seguir as regras do Código de Processo Penal para processar você, conduzir esse processo, o juiz, certo? E ao final, se você for condenado, o juiz vai aplicar a sentença. Então, o Código de Processo Penal, ele diz antecipadamente como todos nós e cada um de nós, quando acusado, está lá o Código de Processo Penal, descrevendo cada etapa. É como se ele colocasse as regras do jogo. Você, na pessoa do seu advogado, já sabe de antemão quais são as regras do jogo. E o Estado, representado ali pelo juiz, a longa manos do Estado, a longa mão do Estado, representado pelo juiz, o Estado vai ter que seguir aquelas regras. Ele não pode te processar, certo? Do jeito que ele quiser, ele não pode inventar coisa da cabeça dele. Ou seja, no final, o juiz até condena ou absolve. É o tal do livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir, mas ele tem que descrever quais foram os motivos, né, que o levaram a lhe condenar ou lhe absolver. Motivos esses que devem ter um amparo legal na lei. Vocês estão entendendo? Então a Constituição está lá. A gente já sabe de antemão quais são nossos direitos e quais são as garantias que visam assegurar o exercício desse direito. Está lá no artigo 5º e seus incisos da Constituição do Brasil. Nós sabemos, só que
O STF, que deveria guardar a Constituição, defender como um pitbull bravio essa Constituição, o STF foi o primeiro, né, a pegar a Constituição, a fazer com as páginas da Constituição o que os ministros do STF deveriam fazer com o papel higiênico quando vão na privada. Eles fizeram, cada um deles, uns mais, eu concordo, fizeram isso com as páginas da Constituição. Então, quando a gente fica diante de um abuso, diante de uma cacetada na nossa muleira por parte do STF, aqueles, principalmente advogados, que ficam gritando, mas isso é inconstitucional, você está pagando de imbecil. Porque quem liga mais para isso? Você vai dizer para os ministros que o que eles estão fazendo, a forma como eles estão procedendo, é inconstitucional? Já perdeu a graça. Isto é notícia velha. E o único órgão desta República, o único poder que teria poder da República, que teria poder para frear o STF, seria o Senado. Sempre tomo um chimarrão aqui, pessoal, para colocar aqui o tico e teco para funcionar. Então, o único poder, a única instituição, vamos dizer assim, né, capaz de botar um freio no STF, seria o poder legislativo, com a instituição, o Senado. É o Senado que tem, é o único, a prerrogativa, o poder, dever, ele pode e deve, só que ele continua podendo e não está cumprindo o seu dever, investigar abuso de poder e ilicitudes de membros do STF. E conforme for, até impeachar esse ministro do STF. Então nós já temos para quase mais de 100 pedidos, requerimentos de impeachment contra ministros do STF. Eu acho que o recordista, acho que é Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, não sei, Lewandowski, fica aí, mas é tudo. Só que o presidente ainda em exercício, vai sair agora, Davi Alcolumbre, sentou em cima de todos esses requerimentos de abertura do procedimento de impeachment e nada foi feito. Então o STF, este ano de 2020, veio agindo como quis, na hora que quis, fazendo do nosso país uma verdadeira bagunça, República das Bananas. Por isso que eu digo, nós vamos assistir à eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados e novo presidente para o exercício de 2 anos no cargo do Senado. Gente, tem que ser eleito um senador com competência e coragem para botar para frente esses requerimentos de impeachment. Porque os senadores, sim, eles estão sujeitos à pressão do povo, porque eles precisam do voto para continuarem sendo senadores. Já os membros lá do STF, não, uma vez que tomam posse no cargo, eles são garantidos pelo princípio da inamovibilidade. Tem outros também, princípio da irredutibilidade dos vencimentos e o princípio, isso para todos os membros do Poder Judiciário, juiz, desembargadores e ministros. Irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. Ele não pode ser mandado daqui para a Conchinchina, da Conchinchina para lá, em razão de qualquer decisão sua. Ele não pode perder o emprego de forma alguma, a não ser através do impeachment. Ele não pode ter os seus vencimentos reduzidos. Tudo isso para garantir que o juiz, o desembargador ou o ministro faça o seu trabalho com independência, com coragem, sem temer represálias, sem temer perseguição. Então estes homens, eles não estão sujeitos, de certa forma, à pressão popular, porque não atinge, né, objetivamente, não atinge a sua vida. Já os senadores e deputados, prefeitos, governadores, vereadores, estes sim precisam dos eleitores. Então, se o presidente do Senado
colocar o pedido de impeachment para frente, para o plenário do Senado, os deputados votarem a favor do impeachment, por exemplo, de Gilmar Mendes ou de Alexandre de Moraes, eles vão votar, todos os senadores, a favor ou contra o impeachment. Imagine a pressão da sociedade, a pressão nossa em cima destes senadores, gente. Eu digo a você, não ia caber gente em Brasília, na frente ali do STF. Eu garanto, eu iria de qualquer jeito, nem que eu precisasse, nem que fosse de jegue, eu ia dar um jeito de ir. E milhões de pessoas iriam. Ia acontecer a maior mobilização nacional, porque os brasileiros estão tão magoados por esses 11 semideuses, ou deuses, eles acham que são deuses mesmo, esses 11 boçais, esses 11 que brincam com cada um de nós, que eu diria que a população está com sangue nos olhos, contra esses 11 deuses do STF. E não ia ficar pedra sobre pedra. Eu estou falando no campo moral, no campo da mobilização constitucional, da mobilização de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras de bem, que está por aqui com os desmandos desse Supremo Tribunal dos fanfarrões. Então, o presidente do Senado tem que ser este homem, este senador ou senadora, que vai colocar. Se ele fizer isso, deixa o resto com a gente. Certo? Então, o Senado, ou o STF, deu a prefeitos e governadores poderes para atuar como imperadores nos seus respectivos municípios e estados, tirando do presidente Bolsonaro a autonomia para atuar. Só que ainda assim, a mídia extrema ou vermelha, tanto faz, quer convencer, sem sucesso, que a culpa do fracasso no combate ao coronga, a peste chinesa, é do presidente. Só que não colou. Muita coisa não cola mais. E vocês podem esperar que depois do Réveillon, prefeitos e governadores amparados em recentes decisões do STF e amparados também na completa omissão do Congresso Nacional, de deputados e senadores, eles vão restringir nossas liberdades por conta de volta da peste chinesa, por conta de segunda onda, terceira onda, 10ª onda, por conta de mutação do vírus. Ou seja, se a gente não tomar as rédeas das nossas vidas, nós seremos destruídos por estes homens. Eles querem destruir o Brasil. João Dória encabeça, junto com o STF, Rodrigo Maia, lideram uma conspiração. Tem os que não aparecem, mas esses já são os que a gente vê. Lideram uma conspiração para quebrar o Brasil, para depois lotear isso aqui para a China. Ah, você tá louco, você tá isso. Não estou, não. Não estou, não. Creia no que eu estou falando. Isso aí não anda, isso aí já é lógico, evidente e já é noticiado pela própria China. No Senado há uma lei que autoriza os chineses a começar a comprar pedaços de terra no Brasil. Prefeitos do nosso, que tem municípios nos litorais do Brasil, já estão negociando o seu território de pesca. Mas aí não adianta, que a praia e o mar é território de marinha. Quem define, quem trata com isso aí é o governo federal através da marinha. Isso por questões de soberania, de proteção. Mas se depender deste povo, o Brasil vai ser loteado, vai ser dominado pela China, porque eles querem quebrar a nossa espinha, a nossa coluna vertebral. E nós, eu e você, não precisamos ficar enjaulados em casa. O povo, o brasileiro, não pode ficar sem trabalhar, senão ele não come. Muito funcionário público está aí
bater nas asinhas, mas vai acabar. Você vai vencer o teu mês, tu vai pegar o teu contra-cheque e quando você apertar o botãozinho do caixa, não vai ter mais dinheiro. Você vai ser o último a sentir a bomba, mas você vai. Portanto, esse pessoal do Fique em Casa, né, eles têm como comer e beber todos os dias durante um período. São muito ricos, mas você não. O brasileiro normal, trabalhador, não. Como é que é esse Fique em Casa, meu Deus? É a mesma coisa, você, como se a gente não tivesse pandemia nenhuma, e você falasse assim, não, vou sair de casa, vou ficar em casa, né, não vou largar emprego, vou largar tudo. Como é que você ia viver assim? Experimenta. Tá entendendo? Como é que você ia fazer a feira? Como é que você ia pagar o aluguel, se mora de aluguel, ou pagar o condomínio, pagar o IPTU, pagar água, luz, telefone, pagar medicamentos, transporte, vestuário, alimentação todos os dias? Deixa, você está entendendo? Fica em casa, você para de trabalhar, ninguém trabalha mais, fica todo mundo em casa e não tem mais o auxílio emergencial. Acabou. Não tem mais. O vírus existe? Existe. Eles informam corretamente a população? Não. Eles pegam esse vírus que existe e aterrorizam o povo? Sim. Porque nós não somos imbecis. Nós podemos viver adotando as medidas sanitárias protetivas sem precisar ser enjaulados em casa. Nós podemos usar a máscara, nós podemos manter a distância social de segurança. Ou seja, seguir todas as regras. Mas se não funciona, por que a gente tem que ficar preso? Por que então que elas foram instituídas? Ficam as perguntas. Mas é isso aí, pessoal. Espere, depois do Réveillon, para você ver eles virem para cima dos nossos direitos e das nossas garantias e vem com o pé no pescoço, na garganta. E nós temos que dizer um não, que a gente quer trabalhar, e que nós somos responsáveis e vamos nos precaver. Fica com Deus, até a próxima. Você que entrou no canal, que está entrando, seja muito bem-vindo.